No diálogo de hoje, eu dialogo com a Alessandra Cristina Amaral Bezerra, ela cuida da área civil do escritório, e nós estamos olhando desde já, o anteprojeto de alteração do Código Civil. Esse anteprojeto nasceu por iniciativa do presidente do Senado Federal. Ele nomeou uma comissão de juristas que discutiram uma série de questões, uma série de pontos que estão no Código Civil hoje e até pontos que não estão no Código Civil hoje. E a ser aprovado o anteprojeto, haverá uma alteração significativa, né? Ela pode ser comparada quase que a um novo código, a inserção de livros, a exemplo do direito digital, ele se tornaria um livro no Código Civil, o direito de família sofrendo uma reforma bastante substancial, alterações no direito empresarial. Então são alterações profundas no Código Civil, e o que nós estamos fazendo aqui é o que todos os advogados e os operadores do direito devem fazer, que é começar a estudar o anteprojeto desde a sua origem, desde o primeiro documento até ele se tornar um projeto de lei, acompanhar as discussões, porque isso que nos faz entender e interpretar o código depois, entender como ele foi discutido e como é que ele nasceu. Assim foi com o Código de Processo Civil, que foi a última grande alteração. Ali houve a substituição mesmo do Código de 1973 pelo Código de 2015. Também, quando se dá a implementação do Código, é muito importante que o meio jurídico já esteja debatendo as alterações que estão sendo promovidas ali, porque a alteração, quando entra em vigor a nova lei, ela imediatamente passa a ser aplicável. E então as relações já mudam e a gente precisa saber interpretar as novas disposições da legislação. Aqui não é um novo código, seria uma alteração ao Código Civil de 2002, mas é uma alteração, como eu disse, substancial. E essa alteração começa mudando mesmo o conceito de família. E eu queria começar por aí, Alessandra, porque hoje nós temos o conceito de família, como a Constituição traz, basicamente a família conjugal, formada entre homem e mulher. O Código Civil tem a mesma linha, mas esse assunto, esse tema já foi flexibilizado uma vez pelo Supremo e foi admitida a família conjugal homoafetiva, né? Ou seja, deu-se uma interpretação ali aos termos homem e mulher de 1988, uma interpretação que ampliou o significado desses termos para que fossem entendidos como ser humano, né, qualquer que fosse. E o Código Civil, que também traz hoje a expressão homem e mulher, no texto projetado mudaria completamente a composição da família. Como é que está projetada a família agora nesse estudo, nesse anteprojeto de Código Civil? O que o anteprojeto ele acaba fazendo, Henrico, é estendendo esse conceito que você mencionou e reconhecendo a família muito além de um casal formado simplesmente pelo homem e a mulher, então um casal formado por duas mulheres ou dois homens, e mais do que isso, porque quando a gente fala muito do conceito de ampliação, a gente se restringe muitas vezes à interpretação de que seria simplesmente o reconhecimento da união homoafetiva. Mas o conceito que o anteprojeto traz vai muito além disso. Por exemplo, o código ele traz um reconhecimento para uma família que é formada, por exemplo, por uma avó e para um neto, ou mesmo entre irmãos que vivem sob o mesmo teto. Então, e passa também a reconhecer, há um conceito muito importante que é trazido agora no anteprojeto, que na verdade reflete os julgados que já são prolatados pelo STJ, inclusive e STF, reconhecendo também a família socioafetiva, que é basicamente aquela família reconhecida no afeto, né? Então, que é um pouco distinta da família que deriva da adoção, né? Que há um processo formal de adoção e daí a gente cria um procedimento específico para o reconhecimento dessa família socioafetiva. Então, nisso que você está explicando, a gente teria projetado uma família com, vamos dizer assim, o conceito conjugal ele é mantido, caem as expressões homem e mulher, então o conceito conjugal vai abranger a família tanto entre homem e mulher como a família homoafetiva. Entra também um conceito de família parental não conjugal, ou seja, avó com neto, por exemplo. E entra também o vínculo socioafetivo, que seria o caso, por exemplo, do enteado.
né? Ele não tem um vínculo parental, não tem um vínculo conjugal, mas ele poderá configurar um vínculo socioafetivo que daria o efeito equivalente ao da filiação. Exatamente. Então, se, por exemplo, você eventualmente tivesse um enteado e fosse o seu desejo reconhecer aquele seu enteado como seu filho, exatamente, esse seu filho ele teria os mesmos direitos que o seu filho biológico, por exemplo. Inclusive de sucessão. Inclusive de sucessão, inclusive de alimentos, caso eventualmente você viesse a se separar da sua cônjuge e etc. Agora, isso se parente, vamos dizer assim, cônjuge da mãe do enteado, quiser fazer o reconhecimento socioafetivo, imagino que não haja nenhum problema, mas pode haver o inverso. Pode haver o padrasto não querer ter o filho socioafetivo, mas o filho pleitear ali um vínculo socioafetivo com base no histórico deles. Ou o padrasto querer, o filho querer, e os irmãos biológicos não quererem. Tudo isso tem um potencial de conflito nos inventários, porque, como você disse, né, a consequência do reconhecimento do vínculo socioafetivo será a inclusão dele, inclusive, na ordem de sucessão, e daria a ele, inclusive, o direito de pedir alimentos. Perfeito. Mas eu acho que também não é uma discussão tão distinta da discussão que se tem, por exemplo, hoje, quando se há uma discussão de união estável. Então, eu acho que no fim da linha, assim, tudo vai passar pela prova existente sobre o ânimos daquela família de se ver como família, né? Então, assim, talvez uma relação esporádica entre o enteado e o possível pai, etc., não resulte automaticamente nesse reconhecimento socioafetivo. Mas, né, se houver, obviamente, especialmente se eles morarem no mesmo teto, se houver ali uma divisão de fato de tarefas ou mesmo uma contribuição para o sustento daquele filho socioafetivo, vamos dizer assim, eu acho que é uma probabilidade de se reconhecer. Então, quer dizer, acho que o paralelo com a união estável é muito bom, porque no fim do dia é uma questão de prova, né? Essa prova, claro que há uma prova de moradia conjunta, uma prova de atividades conjuntas, viagens, enfim, convívio mesmo, né? No significado da palavra convívio familiar, mas há também uma importância muito grande da prova testemunhal, né? De que se havia ali uma relação mesmo com ânimo, né? De constituir família. Né? Eu vi que é engraçado, porque o Código Civil, logo que ele abre a questão do conceito de família, ele dá, o Código Civil projetado, dá uma ideia muito forte para a questão da moradia, né? Para a questão do teto. Isso também traz uma série de indagações. Vamos ler o artigo sobre essa questão da família, só para a gente entender bem exatamente do que nós estamos falando. Esse é o artigo projetado, seria a inserção do 1511B no Código Civil, certo, Alessandra? Isso mesmo. Então são reconhecidos como famílias as constituídas pelo casamento, união estável, bem como a família parental. Aqui já aparece a família parental além da família conjugal. A família parental é composta por pelo menos um ascendente e seu descendente da filiação, bem como a que resulta do convívio entre parentes colaterais que viviam sob o mesmo teto com o compartilhamento de responsabilidades familiares, pessoais e patrimoniais. 2. Para a preservação dos direitos atinentes à formação da família parental, é facultado a todos os seus membros declararem em conjunto por escritura pública a assunção da corresponsabilidade pessoal e patrimonial entre seus membros e postularem a averbação dessa declaração nos respectivos assentos de nascimento na forma do parágrafo 1º do artigo 10º deste Código, sem que essa providência lhes altere o estado familiar. Então, aqui tem o estabelecimento do conceito e depois tem o código também dá a forma, né? Ele diria, olha, se você quiser, você pode inclusive por escritura configurar essa família. Semelhante à união estável. Semelhante à união estável. Mas também, mesmo que não haja escritura, isso não quer dizer que ela não possa vir a ser reconhecida. Como na união estável. Como na união estável. Então é um excelente paralelo. Agora a questão do mesmo teto, eu não sei, né? Vamos ver se essa expressão vai ser mantida, né? Ela está projetada, mas ela é colocada quase como que um requisito. Eu acredito que a jurisprudência vai acabar flexibilizando isso,
porque eu poderia ter uma relação socioafetiva com divisão de responsabilidades, né? Morando, por exemplo, sei lá, em apartamentos diferentes. É que eu acho que, talvez, né, precisaria entender um pouquinho o intuito desse conceito, especificamente no artigo, mas o que me parece é que o anteprojeto ele tenta restringir qualquer aventura jurídica, vamos dizer assim, de irmãos, por exemplo, que vivem sob tetos totalmente distintos, que nunca, obviamente, são familiares, né, mas nunca quiseram constituir uma família só ali sob o mesmo teto ou dividindo responsabilidades. Só que, de outro lado, eu acho que é um pouco infeliz a expressão, porque se a gente for pensar um pouco sobre... E o intuito desse anteprojeto é trazer uma atualização refletindo, de fato, que hoje a sociedade tem vivido. E se a gente for pensar sob a ótica de alguns casais, por exemplo, ou familiares que vivem, inclusive em cidades totalmente diferentes, né? Não só teto, mas vivem em cidades, se veem, sei lá, eventualmente aos finais de semana, mas isso não significa que eles não querem ou não têm o ânimo de constituir família. Exato. A sensação que dá aqui, que ele fala que a família, que o mesmo teto se daria como seria um requisito para a família parental, né? Acho que teve um cuidado, né, do legislador aqui, né, do projeto de lei, do anteprojeto de lei, teve um cuidado aqui para evitar exatamente a aventura entre parentes colaterais, né, que vivem em casas diferentes, falar, não, agora nós somos família para fins de divisão de responsabilidade. E me parece que talvez a família conjugal, tentando interpretar aqui a intenção desse dispositivo, que a família conjugal talvez não estivesse sujeita a este requisito, porque ela não precisa da mesma cautela, vez que eu posso ter união estável, né, com o intuito de constituir família, em tese, mesmo que não seja sob o mesmo teto, né? Até porque essa escritura pública me parece ser mais restrita para esses outros casos. Sim. Do que pensando especificamente na questão do casal e etc., que existe uma outra formalidade para o reconhecimento do casamento ou alguma coisa assim. Alessandra, houve também uma alteração em relação à sucessão, em relação à questão da entidade familiar e à sucessão. O que acontece? Qual foi a principal mudança em relação aos cônjuges e à ordem legítima de sucessão? A meu ver, houve até pouca alteração em relação a isso, mas uma alteração bastante expressiva. Porque o anteprojeto ele exclui os cônjuges da sucessão. Então, e essa já era, né, Henrico, uma discussão muito atual, assim, muito presente, inclusive em planejamentos familiares, vamos dizer assim, porque se havia sempre essa discussão. Eu li até uma crítica há alguns dias que fala sobre a necessidade de exclusão dos cônjuges em relação a isso, justamente porque o Código de 2002 ele demorou muito tempo para ser aprovado no Congresso. Eles passaram quase 30 anos. Evidente, tiveram diversas alterações no meio do caminho, como você mencionou, que são muito comuns em todo projeto de lei. Mas qual que foi a interpretação que eu li? Basicamente que quando o código nasce, lá na década de 70, a gente tinha uma sociedade totalmente distinta, e muito porque a mulher, inclusive, era colocada num lugar totalmente diferente. Né? Ela precisava, inclusive, pedir algumas autorizações para o marido. E, inclusive, quando ela se separasse, ela tinha que pensar alguns anos para ver se ela realmente queria se divorciar do marido. Então, a gente observa que em 2002 a gente tem uma realidade totalmente diferente de 70. Então, quando há o anteprojeto, e isso por quê? Porque havia um certo paternalismo em relação aos cuidados, digamos assim, com a mulher. Óbvio que quando a gente fala na sucessão de que o cônjuge era um herdeiro necessário, se pensava muito na mulher como sendo uma herdeira. Por quê? Porque o homem, a gente sabe, isso é um dado, inclusive estatístico, que o homem, via de regra, vivia um pouco menos que a mulher. Então, se tentava, no fim do dia, preservar um patrimônio para a mulher, porque a mulher, em tese, não trabalhava, aquela coisa toda.
Para essa concepção, então, se entende que o cônjuge, ele não precisaria, se é um desejo entre as partes, que o homem, que o regime de separação de bens seja total, então que a mulher, em tese, não fosse concorrer na herança que ela poderia vir a receber do marido, por exemplo. Eu li, antes da gente falar, porque acho que tem alterações substanciais sobre o divórcio que eu queria entrar rapidamente, porque o divórcio caminhou para ser cada vez mais facilitado, mas isso é até interessante, porque a gente aqui no escritório mesmo, né, quando a gente conversa com os estagiários que são de uma geração mais nova, e a gente diz o seguinte, olha, em 2002, né, ou antes do Código de 2002, você tinha, para você se divorciar, você tinha que ficar separado judicialmente durante um período, que se não me engano 1 ou 2 anos, de separação judicial, em que você não era divorciado, você não podia contrair um outro casamento. E aí as pessoas da nova geração reagem a isso dizendo, mas que absurdo, eu não posso me divorciar na hora que eu quero. E aí isso mudou, né, modernamente, e aí já dentro do Código de 2002, o divórcio direto passou a ser admitido com os dois cônjuges querendo se divorciar. Atualmente, no nosso regime atual, você acorda de manhã, vai até o juiz vai lá e separa os dois cônjuges, né? Então, ou separa, divorcia. Então, o divórcio direto nasceu agora, né? Recente, porque antes você tinha que ficar pensando um tempo antes de se divorciar. O vínculo do casamento era tido antigamente como uma coisa absolutamente irretratável, séria. Como assim divorciar? Então, havia uma série de requisitos a serem cumpridos na lei até se chegar no divórcio. E o código projetado quer facilitar ainda mais o divórcio, permitindo, nós vamos chegar lá, o divórcio unilateral. Né? Agora, em relação à sucessão, o que acontece hoje? Hoje nós temos duas possibilidades. Nós temos o cônjuge que é casado em regime de comunhão de bens, qualquer comunhão, seja parcial, seja total. Esse não é herdeiro. Por quê? Porque ele é meio. Então, admitindo uma sucessão ideal, seria 100 do marido que ele deixa, 50 vão para o cônjuge, 50 são divididos entre os filhos herdeiros. O cônjuge que era casado em separação de bens, ou que é casado hoje em separação de bens, ele não é meio, então não recebe metade dos bens do falecido. E o Código Civil atual o coloca então como herdeiro junto com os filhos. Você trouxe um dado histórico, Alessandra, que é o fato de que isso talvez tenha nascido com uma ideia de protecionismo da mulher. Porque a mulher casada em separação de bens, se o marido morresse, que seria a ordem natural das coisas pela estatística de tempo de vida do homem e da mulher, ela acabaria ficando sem nada, sem a metade e sem herança. Então, o cônjuge em separação de bens hoje é herdeiro. No código projetado, cai isso. Ele passa a não mais ser herdeiro. São herdeiros só os descendentes ou os ascendentes. Contrariando a posição do STJ em relação a esse tema. Que coloca ele como herdeiro. Porque quando houve a promulgação do Código de 2002, houve exatamente essa mesma discussão que a gente está tendo aqui, né? Se haveria ou não a concorrência do cônjuge em relação à herança. Primeiro, o STJ entendeu que não assistia a razão em relação a isso, então, ou seja, o cônjuge ele não tinha nenhum direito sobre essa herança. Em 2015, ou seja, a gente está falando há menos de 9 anos, houve um julgado que foi o grande leading case dessa discussão, um julgado da Nancy Andrighi, em que o STJ passa a adotar o posicionamento de que, então, o cônjuge também teria o direito à parte da herança. Entendi. Então, o cônjuge, de novo, casado em separação de bens. Exatamente. Sendo que o parcial e o total seriam meeiros, e aí a herança seria dos descendentes dos ascendentes na ordem da lei civil. Bom, então nós temos até aqui, nós temos a ampliação do conceito de família, nós temos a família conjugal e a família parental, nós temos os vínculos socioafetivos com impacto inclusive na sucessão, então a filiação socioafetiva passa a ser equiparada à filiação biológica, e nós temos essa mudança substancial, embora seja uma palavrinha só que caiu, que é a palavra cônjuge no artigo da herança,
a mudança substancial na questão da ordem de sucessão. E agora nós temos também a mudança em relação à paternidade, ao registro e a questão do exame de DNA. O que diz o código projetado em relação à paternidade? Se há uma dúvida em relação à paternidade, o que pode fazer a mãe? Basta a declaração da mãe. Para o registro. Para o registro. O que é bastante controverso, né? Até porque hoje, inclusive, o posicionamento atual do STJ, eu lembro de ter lido, inclusive, uma notícia no TJ aqui de São Paulo, semana passada, em que havia tido uma recusa de DNA e o posicionamento do TJ daqui de São Paulo foi muito claro de que a paternidade não poderia ser presumida. Então, contrariando essa alteração até que o código está colocando. É evidente que eu acho que no fim do dia o que se está, talvez o legislador tenha querido colocar, é para evitar justamente esses casos em que há uma recusa e evidentemente você tem que defender o menor, né, o interesse da criança e etc. Acho que o princípio que se utilizou aí é o de proteção do menor mesmo, e até a própria proteção da mãe. A gente vê que tem no anteprojeto assim, um viés muito forte de proteção da mãe, da criança. Acho que nós podemos falar isso talvez num outro episódio em que envolva a questão de biodireito, vamos chamar assim, né? O reconhecimento que o anteprojeto faz em relação à vida uterina é super importante também. Eu acho que tem esse viés de proteção. Agora, é evidente que, embora seja, de um certo ponto de vista, é criticável, porque você diz, olha, e se ele não for pai, né? Mas a presunção que eu acho que o código projetado está usando é uma presunção, obviamente, iuris tantum. Então, poderia o pai registrado como tal fazer ele a prova, né? Então, em tese, o que acho que o legislador está pensando olha, a mãe pode registrar, se não for você vai lá e faz o exame. Muda só o ônus, né? E o que também está colocado no artigo é que bastará a declaração se houver a recusa. Ou seja, o que eu também presumo que deve existir a prova da recusa do pai em relação ao exame de DNA. Entendi. Então, eu acho que isso também é um ponto também importante. Então, quer dizer, a recusa passa a militar contra ele. Exatamente. Na questão do reconhecimento da paternidade. Já que, se você de fato não tem... Por que não fazer o exame? Exatamente. Tá, entendi. E, por fim, Alessandra, com relação ao divórcio. Então, quando você falou do histórico, eu lembrei aqui, tratei essa questão, essa mudança já da época em que havia separação judicial depois de divórcio, aí a entrada do divórcio direto. Hoje em dia, o divórcio direto, evidentemente, é um ato bilateral, tem de os dois cônjuges participar do divórcio direto. O que muda no código projetado em relação ao divórcio? Há uma previsão expressa de que bastará, né? O divórcio ele pode surgir da vontade unilateral. E isso pode, inclusive, ser registrado em cartório com um procedimento específico, com a notificação do outro cônjuge, para que ele responda, então, sobre esse pedido de divórcio. Mas o que é mais importante, os efeitos em tese do divórcio unilateral, eles surgem a partir do momento em que você inicia o procedimento. Em cartório? Em cartório. Sim. Também há um movimento do anteprojeto para tirar as coisas do judiciário e permitir as coisas no registro público, né? Exato, e inclusive em relação à questão da uso capião. Porque a uso capião hoje em dia ela já pode ser feita extrajudicialmente, há um procedimento específico com as normas, especialmente da corregedoria, que devem ser adotados, mas que também há um reconhecimento também aqui no Código, trazendo a uso capião na modalidade extrajudicial. Agora, a dissolução de famílias parentais ou socioafetivas e tudo mais, essa daí provavelmente vai passar por uma discussão judicial, ainda mesmo no código projetado, né? Porque o divórcio que eu estou entendendo aqui obviamente é o desfazimento do casamento formal, né? Registrado em cartório, né? Os outros reconhecimentos acho que ainda ficarão por conta da esfera judicial, né? O sócio-afetivo, se for maior de 18 anos, pode ser feito em cartório. Pode ser feito em cartório também. Tá. Bom,
Acho que essa é uma primeira visão sobre o direito de família no Código, e acho que o foco todo, Alessandra, muito claro, é na questão da ampliação do conceito de família. Acho que isso foi nítido no anteprojeto. Então, a tentativa de cobrir com responsabilidades e obrigações familiares todas essas relações que podem ou não ser conjugais, né? E podem ou não ser de sangue, né? Então, o conceito da socioafetividade entrou já como agora um conceito suficiente para você configurar um vínculo familiar. Mudança substancial na questão da sucessão, uma certa desburocratização dos procedimentos, pelo menos é a tentativa, na esteira da lei da liberdade econômica. E acho que nós temos ainda muitos capítulos para tratar, porque nós temos a questão, como nós mencionamos, do biodireito, nós temos a questão do direito digital, que vai se tornar um livro a ser aprovado no anteprojeto, vai se tornar um livro no Código Civil, e a questão do direito de empresa, que houve mais modificações, e a questão da responsabilidade civil. Então acho que a gente tem aí pelo menos mais uns 3 ou 4 diálogos para a gente cobrir o anteprojeto todo, e a gente mantém nos nossos canais, acho que uma atualização em relação à tramitação do anteprojeto. Vai ter muita discussão ainda, você bem falou, né? O Código de 2002, há uma crítica de que ele teria nascido velho, porque ele é um projeto de 1970, óbvio que há alguma modernização, mas a linha mestra ali, a base do documento, ela é antiga. Esse é um código absolutamente, uma mudança do código absolutamente moderna, contemporânea, feita agora, né, nesses últimos, 1, 2 anos, que deve ter sido a inspiração para essa mudança no código. Então, se tramitar rápido, não teremos um código que nascerá velho. E se é que as relações familiares podem se modernizar ainda mais, né? Mas, Henrique, você é um entusiasta do direito dos precedentes, etc. E o que eu vejo um pouco em relação a esse movimento do Código Civil é justamente trazer, né, digamos assim, normatizar alguns precedentes que a gente já teve num passado bastante recente, inclusive, e formalizar isso como uma norma jurídica, né? Então, não sei se a gente vai ter muito êxito, se a gente vai evitar algumas judicializações com essas novas normas que estão aí no anteprojeto, mas talvez seja um intuito. Assim, eu acho que vai haver uma discussão certamente se todas essas novas regras são ou não adequadas à nossa Constituição Federal atual, que traz um conceito de família. Acho que essa discussão vai ter. Eu acho que tem esse movimento. E é engraçado, a gente está vendo esse movimento em várias direções, né? Até mesmo após a flexibilização do STF em relação ao conceito de união de conjugal, admitindo a união afetiva, chegou a tramitar, não sei se foi proposto, um projeto de lei proibindo a união. Ano passado. Agora. Então, como uma reação ao Supremo Tribunal, à decisão que o Supremo Tribunal Federal tinha feito, como se fosse uma guerra mesmo entre precedentes e lei. E aqui, né, quando você pega um legislador e discute um anteprojeto dessa dimensão, de um certo ponto de vista é interessante você ver o cuidado que ele tem de positivar certas tendências jurisprudenciais e pacificar o assunto de vez. Então a gente tem momentos de conflito entre os dois poderes e a gente tem momentos em que os dois poderes se unem para dizer, tá bom, esse será o nosso entendimento, então vamos positivar isso na lei. Só que aqui, eu acho que isso a gente pode deixar para um episódio específico, uma comparação do anteprojeto com o que diz a Constituição Federal, porque acho que vai ter bastante discussão em relação à constitucionalidade das disposições. Agora, de acordo com o que você disse, há nitidamente uma tendência de positivar entendimentos que o Judiciário já vem trazendo em relação ao que podemos chamar de modernização do conceito de família. Exatamente. Alessandra, obrigado, muito bom. Vamos fazer um outro logo, entrando nos novos capítulos aí do anteprojeto. Vamos percorrer ele inteiro. Vamos lá.